Como a análise do comportamento explica a depressão? Seja bem-vindo ao canal da Felicidade. Eu sou Thaís Rezende, psicóloga e mestre em gerontologia. E hoje eu irei falar um pouquinho sobre depressão e a análise do comportamento. Olá pessoal, esse vídeo é voltado para pessoas que já têm algum conhecimento em análise do comportamento. Então talvez, se você não tem tanto conhecimento sobre isso, este vídeo vai ficar um pouco técnico para você. De todo modo, fique à vontade para comentar aqui embaixo quais foram as suas impressões, se você tem alguma dúvida sobre o que eu vou falar hoje. A análise do comportamento, então, é uma ciência que tem como objetivo compreender e intervir sobre o comportamento humano. E nós compreendemos o comportamento não com base em algo que está dentro da nossa mente, mas sim como uma interação entre o organismo e o seu ambiente. Então, de que modo o ambiente em que aquele organismo está irá favorecer ou desfavorecer que aquele sujeito se comporte de determinado modo. Falando então em depressão, nós temos 4 pontos principais da depressão, especialmente em idosos, que acabam gerando os sentimentos que nós nomeamos como depressão. Sentimentos de tristeza, sentimento de desamparo, sentimento de fadiga e cansaço excessivo, que são associados também muitas vezes a autorregras ou a crenças do tipo eu não presto mais para nada, ou então idoso não ajuda em nada, idoso é um peso, é um fardo. Então há um conjunto de comportamentos e de regras que muitas vezes a nossa cultura acaba perpetuando, que acabam gerando a depressão em idosos. Além, é claro, dos fatores biológicos e sociais. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é com relação ao acesso que a pessoa idosa tem a atividades prazerosas, que nós chamamos em análise do comportamento atividades reforçadoras, que façam com que a pessoa queira se comportar daquele modo novamente. Muitas vezes os idosos acabam perdendo habilidades que antes eram um modo como eles conseguiam a ter acesso a coisas prazerosas a eles. Um ponto importante é o quanto os idosos acabam perdendo em termos de socialização. Seja porque às vezes não conseguem mais sair de casa sozinhos, não conseguem mais dirigir, ou até mesmo porque muitas pessoas que eram queridas e amadas acabaram morrendo. Sejam os seus pais, os seus familiares, ou até mesmo às vezes o companheiro, a companheira. Então essa falta de pessoas importantes que antes eram seu ambiente social acaba também diminuindo as atividades de socialização que eram prazerosas para essa pessoa. Outro ponto importante é a aposentadoria. Muitas pessoas, eu diria até mesmo que a maioria das pessoas, não se planeja para a vida depois da aposentadoria. E aí o que acontece é que o trabalho que ocupava uma boa parte do dia daquela pessoa e que trazia sentimentos prazerosos, acaba deixando de acontecer. E a pessoa já não sabe mais como se comportar, não tem um repertório comportamental para conseguir coisas prazerosas de outro modo, sem ser por meio do trabalho. Outra coisa importante é que muitas vezes idosos são acometidos por doenças que acabam limitando suas capacidades físicas ou até mesmo trazendo dor. E aí, às vezes, o custo de resposta, ou seja, o esforço que a pessoa tem que fazer para conseguir coisas prazerosas para si, é maior do que se a pessoa simplesmente não fizer nada. E aí a pessoa acaba não tendo coisas prazerosas, mas também não precisa se esforçar. Vou dar um exemplo bem simples. É muito menos custoso, a gente se esforça muito menos para ligar a televisão e assistir a TV do que para sair de casa e fazer uma caminhada com algum amigo, por exemplo. E muitas vezes os idosos acabam optando
seja por vontade própria ou até mesmo às vezes por uma imposição da família e dos cuidadores, por ficar mais em casa ou por deixar de fazer algumas coisas porque não conseguem fazer com a mesma destreza de antes. E isso vai diminuindo as atividades que a pessoa faz e que trazem sentimentos de prazer, de bem-estar. Um segundo ponto se refere àqueles comportamentos que a pessoa fazia e que traziam essas sensações prazerosas, mas que agora não trazem mais essas mesmas sensações, ou então que as pessoas à sua volta não estão mais elogiando como antes. A gente chama isso de extinção em análise do comportamento, que é justamente quando um comportamento que antes recebia uma consequência prazerosa, digamos assim, deixa de receber. Por exemplo, um idoso que antes era responsável por cuidar da própria casa e que agora, quando tenta fazer isso, alguém da família diz que não é para fazer, que não precisa, que tem uma empregada agora que faz, ou então que agora tem uma cuidadora para aquilo, e a pessoa acaba diminuindo as suas possibilidades também de atividades prazerosas. Algumas coisas também que os idosos fazem e que não são valorizadas pelo seu meio social. Isso pode ser, por exemplo, uma pessoa que gosta de se maquiar, que gosta às vezes de usar uma roupa mais curta, que a gente chama de uma roupa mais sensual, por exemplo. E que a pessoa às vezes não vai mais ser valorizada por estar usando aquilo. Pelo contrário, vai até ser punida. E aí nós entramos no terceiro ponto, que é a punição. Então, uma coisa que acontece geralmente com pessoas que têm depressão é que elas estão em um ambiente com muita punição. O que eu quero dizer com isso? A pessoa se comporta e quando ela se comporta, além de não ser valorizado, de ninguém notar, que é o que a gente falou na extinção, aquele comportamento ainda recebe uma consequência aversiva. Então a pessoa muitas vezes começa a ser chamada de coisas que a deixam mais triste. Quando a gente, por exemplo, não deixa mais o idoso fazer uma coisa, ou a gente fala que a pessoa fez mal feito, que a pessoa não consegue mais fazer sozinha. Nós temos também contingências aversivas não relacionadas com o ambiente social, mas com o próprio corpo da pessoa, que às vezes dói quando faz uma atividade que antes ela gostava de fazer. Ou então cansa-se com mais facilidade. Então, muitas vezes, o idoso se comportar como ele se comportava antes, para obter consequências prazerosas, desta vez, por uma série de fatores, ele não apenas vai deixar de obter aquelas consequências prazerosas, como vai ter consequências que lhe são desagradáveis, aversivas, seja por uma questão social, seja até mesmo pelo seu corpo, que muitas vezes vai sofrer com dores, com cansaço e outras coisas desse tipo. Um quarto ponto muito importante na depressão, que acontece não apenas com idosos, mas com pessoas também de todas as idades, é que muitas vezes a pessoa acaba tendo o que nós chamamos de ganhos secundários por comportamentos relacionados à depressão. O que eu quero dizer com isso? A pessoa com depressão muitas vezes é poupada de fazer algumas coisas porque está com depressão, ou até mesmo acaba recebendo mais atenção social pelo fato de estar com depressão. Não quer dizer que a pessoa faça isso para receber atenção. Isso eu quero salientar bastante. Mas isso acaba acontecendo, porque a pessoa está de fato doente, a pessoa precisa de fato de ajuda. E talvez antes da depressão ela não recebia tanta atenção. Mas agora que está doente, os familiares ligam mais, os familiares se disponibilizam para ir no médico com a pessoa, não querem mais deixar a pessoa sozinha para não se entristecer, levam a pessoa para passear, e tudo isso é muito bom. Entretanto, fica aqui um alerta. Isso não pode acontecer apenas quando a pessoa está com depressão, mas em todos os momentos, em especial quando a pessoa não está apresentando depressão. Não espere o seu familiar, o seu idoso apresentar sintomas depressivos para você dar mais atenção para ele, ou então para você ajudá-lo em algumas tarefas. Faça isso sempre. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui a sua curtida, clicando no botão em curtir. Compartilhe no grupo da família, compartilhe com os idosos
e para o pessoal da análise do comportamento também. Um super beijo e até o próximo com mais felicidade!